Aula 1. Priorizar o fitness numa vida culta. Ei, Ana, tenho vontade de perguntar, como é que consegue encontrar tempo para fazer exercício na sua agenda ocupada? Estou realmente a lutar para encaixá-lo. É definitivamente um desafio, mas fazer do fitness uma prioridade é tão importante. A chave para mim é encontrar maneiras de integrá-lo na minha rotina diária. Isso é um bom ponto. Costumo pensar no exercício como algo extra que tenho de me apertar, em vez de apenas parte do meu dia normal. Exatamente. Mesmo pequenas coisas como subir as escadas em vez do elevador ou ir a reuniões a pé podem fazer uma grande diferença. Gosto dessa ideia, especialmente das reuniões a pé. Essa é uma maneira fácil de se mexer sem parecer um treino separado. Absolutamente. E se estou a ter um dia muito agitado, vou até fazer alguns exercícios rápidos de mesa ou alongamentos na minha estação de trabalho. Ótimo! É uma forma inteligente de entrar em alguma atividade. Devo começar a fazer isso em vez de ficar sentado horas a fio. Definitivamente experimente. Mesmo 5-10 minutos de movimento leve podem reenergizá-lo e aumentar a sua produtividade. Isso é um bom ponto. Costumo fazer o meu trabalho sem pausas, o que tenho a certeza que não é a abordagem mais saudável. Exatamente. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio e incorporar o fitness perfeitamente na sua vida diária. Tens razão. Preciso de melhorar nisso. Talvez eu tente definir alguns lembretes de calendário para pausas rápidas de exercício. É uma excelente ideia. Ter essa estrutura incorporada pode realmente ajudar a torná-la um hábito consistente. Absolutamente. E se estou a lutar para encontrar tempo, vou ter de ser criativo com os meus treinos também. Com certeza. Treino intervalado de alta intensidade ou exercícios com peso corporal são ótimas opções quando está com pouco tempo. Assim, são perfeitos. Posso definitivamente fazer uma sessão IT rápida mesmo nos meus dias mais movimentados. Exatamente. A chave é apenas ser flexível e adaptável à sua rotina de fitness. Isso é um bom conselho. Tenho tendência a ficar preso numa mentalidade de tudo ou nada, mas qualquer atividade é melhor do que nenhuma. Totalmente. Progresso é progresso, não importa quão pequeno seja. Continuem a avançar na direção certa. Tens toda a razão. Muito bem. Inspiraram-me a repensar a forma como abordo o fitness no meu dia a dia. Estou tão feliz por poder fornecer alguma perspectiva útil. Lembre-se, é tudo uma questão de encontrar o que funciona melhor para si. Definitivamente. Ok, é hora de pôr estas estratégias em prática. Obrigado pela motivação, Ana. Claro, a qualquer hora. Desejando-lhe boa sorte para encaixar o fitness na sua agenda ocupada. Agradeço. Vemo-nos mais tarde. Lição 2. Ganhe uma vantagem competitiva. Ei, Ana, estou a tentar obter uma vantagem competitiva na minha carreira ultimamente. Tem algum conselho sobre como abordar isso? Absolutamente, John. A chave é adotar uma abordagem estratégica e bem planeada. O primeiro passo é compreender realmente a sua indústria e as competências específicas que estão em alta procura. Isso faz sentido.
Vou precisar de fazer algumas pesquisas para identificar as áreas em que devo concentrar-me para ficar à frente da curva. Exatamente. Depois de identificar as competências críticas, pode começar a aperfeiçoar essas competências através de formação e desenvolvimento contínuos. Ok, isso é um bom ponto. Devo procurar workshops, cursos online ou mesmo um mentor para me ajudar a elevar essas capacidades essenciais. Definitivamente. E não se esqueça de alavancar também a sua rede. Conectar-se com líderes do setor e colegas pode fornecer insights e oportunidades inestimáveis. Boa chamada! O networking nunca foi o meu ponto forte, mas sei que é crucial para ganhar essa vantagem competitiva. Ouço, pode ser intimidante. Mas mesmo pequenos passos como a participação em eventos do setor ou a adesão a associações profissionais relevantes podem fazer uma grande diferença. Isso é uma boa sugestão. Vou ter de começar a expor mais e a fazer essas ligações importantes. Absolutamente. E uma vez que começarem a construir essa rede, não deixe de nutrir essas relações. Acompanhe, ofereça assistência e procure maneiras de colaborar. Certo, não se trata apenas de fazer o contacto inicial, mas de manter essas ligações ao longo do tempo. Terei de melhorar nisso. Exatamente. O envolvimento consistente e o fornecimento de valor à sua rede são fundamentais. Isso ajudará a estabelecê-lo como um recurso de referência no seu campo. Isso faz muito sentido. Ok, estou a começar a ter uma imagem mais clara de como abordar toda esta questão da vantagem competitiva. Fantástico! Fico feliz por poder fornecer algumas orientações úteis. O mais importante é ter uma mentalidade proativa e estratégica. Com certeza. Gosto da ideia de me aperfeiçoar nessas habilidades e capacidades críticas que me diferenciarão. Definitivamente. Mantenha-se ágil, continue a aprender e potencialize a sua rede. É uma fórmula vencedora para ganhar vantagem competitiva. Fantástico! Isso tem sido super perspicaz. Sinto-me motivado para pôr estas estratégias em ação. Estou muito feliz em ouvir isso, John. Desejando-lhe tudo de bom na sua busca de crescimento e avanço profissional. Agradeço, Ana. Está bem, é hora de começar a planear. Vejamo-nos mais tarde. Lição 3. Uma atitude de gratidão. Ei, Ana, tenho pensado muito sobre a importância da gratidão ultimamente. O que é que esse conceito significa para si? A gratidão tem tudo a ver com reconhecer e agradecer pelas coisas boas que temos nas nossas vidas, seja a nossa comida, a nossa família, a nossa saúde ou mesmo as pequenas bênçãos diárias. É uma forma muito bonita de pensar nisso. É tão fácil ficarmos presos no que nos falta ou no que queremos, que esquecemos de apreciar o que já temos. Absolutamente. Cultivar uma atitude de gratidão pode ter um impacto tão profundo no nosso bem-estar geral e na nossa visão de vida. Posso imaginar. Aproveitar o tempo para agradecer até pelas pequenas coisas deve fazer uma grande diferença. Definitivamente. Trata-se de desviarmos o nosso foco dos negativos e realmente saborear os positivos, não importa quão grandes ou pequenos. Adoro isso. Tem alguma prática específica de gratidão que recomenda para ajudar a fomentar essa mentalidade?
Bem, uma coisa simples é criar o hábito de nomear algumas coisas pelas quais somos gratos todos os dias, seja num diário ou apenas numa reflexão silenciosa. É uma ótima ideia. Começar o dia com essa mentalidade positiva deve ser tão centrador. Exatamente. Ajuda a repor a sua perspectiva e coloca-o num estado de espírito muito mais apreciativo e alegre. Posso ver o valor disso. Existem outras formas de introduzir mais gratidão na vida cotidiana? Absolutamente. Também pode tentar escrever notas de agradecimento a pessoas que o impactaram, ou até mesmo tirar um momento para expressar o seu apreço verbalmente. Oh, isso é uma sugestão maravilhosa. Aposto que uma nota manuscrita significaria muito para alguém. Definitivamente. É uma maneira tão simples mas poderosa de fazer com que outra pessoa se sinta valorizada e reconhecida. Adoro isso. Você realmente me inspirou a ser mais deliberado sobre cultivar uma atitude de gratidão. Fico muito feliz em ouvir isso, John. É uma prática tão importante e pode realmente transformar a nossa mentalidade e visão da vida. Percebo porquê. Está bem. É hora de começar a pôr em prática estas estratégias de gratidão. Obrigado pela conversa perspicaz, Ana. Claro que estou feliz por poder fornecer alguma perspectiva útil. Desejando-lhe tudo de bom na sua jornada de gratidão. Agradeço. Vemo-nos mais tarde. Lição 4. Uma corrida pelo terminal. Uau, estou exausto. Tive de correr por todo o aeroporto para fazer o meu voo a tempo. Ou não, o que aconteceu? Houve atrasos ou problemas com os seus planos de viagem? Nada importante. Apenas subestimei completamente o tempo que precisaria para chegar ao meu portão. Acabei por correr como um louco pelo terminal. Caramba, isso soa estressante. Imagine tentar navegar num aeroporto movimentado a todo sprint. Tens razão. Estava a entrelaçar e sair das pessoas, arrastando a minha bagagem de mão atrás de mim. Devo ter parecido um louco. Ah, consigo imaginar. No final, chegou ao seu voo a tempo. Felizmente, sim. Cheguei ao portão quando eles estavam a fechar as portas. Mal consegui, mas estou tão aliviado por não ter faltado o meu voo. Uau, é bom ouvir isso. Nada pior do que o pânico de potencialmente ficar retido no aeroporto. Definitivamente não. Mas acho que arranquei alguns anos da minha vida com toda essa corrida. Aposto. O teu coração deve ter estado a correr 1 milha por minuto. Teve pelo menos a oportunidade de recuperar o fôlego antes da descolagem. Na verdade, não. Simplesmente desmaiei no meu assento, ainda a tentar recuperar o fôlego. A comissária de bordo achou que eu estava a ter uma emergência médica. Ou não, coitada. Tenho certeza que foi um começo interessante para a sua viagem. Poderia dizer isso de novo. Estava uma confusão suada e sem fôlego. Não é exatamente a mais graciosa chegada ao aeroporto. Bem, estas coisas acontecem às vezes. Pelo menos, no final, não foi? Essa é a parte mais importante.
Verdade, verdade. Aprendi a minha lição. Estou definitivamente a ganhar algum tempo extra para a minha próxima viagem pelo aeroporto. Boa chamada. Melhor ter um pouco de tempo extra de sobra do que correr pelos terminais em pânico. Exatamente. Não sei se o meu coração aguenta outro ataque louco como esse. Ah, não te culpo. Parece uma grande provação. Esperemos que o resto das suas viagens sejam agradáveis e tranquilas. Obrigado. Espero que sim. Muito bem. É hora de eu tomar um café e tentar recuperar daquela aventura no aeroporto. Parece um plano. Aproveite o resto da sua viagem e viagens seguras. Agradeço. Vemo-nos mais tarde. Aula 5. Hidratação para a saúde. Ei, Ana, queria perguntar-te uma coisa. Tenho tentado beber mais água ao longo do dia e sinto que fez uma diferença real. Ótimo, John! Manter-se hidratado é tão importante para a nossa saúde e bem-estar geral. Definitivamente. Percebi que tenho mais energia, a minha pele parece mais brilhante e até estou a dormir melhor. Isso é exatamente o que esperaríamos ver quando alguém aumentar a sua ingestão de água. A hidratação adequada tem tantos benefícios. Tem sido realmente revelador. Costumava lutar para beber bastante água, mas agora tenho a certeza de manter uma garrafa de água comigo o tempo todo. É uma excelente estratégia. Tê-lo prontamente disponível torna muito mais fácil lembrar-se de goleá-lo de forma consistente ao longo do dia. Exatamente. E acho que se bebo um copo de água logo de manhã, dá o tom para o resto do meu dia. É um grande hábito de cultivar. Hidratar-se logo ao acordar pode dar o pontapé inicial nos sistemas e processos do seu corpo. Totalmente. E às vezes até infundo a minha água com frutas frescas ou ervas para torná-la um pouco mais excitante. Oh, é uma ideia maravilhosa! Adicionar um pouco de sabor natural pode fazer com que a água potável se sinta mais como um deleite. Definitivamente. Tenho experimentado coisas como limão, pepino e até um toque de hortelã. É uma boa maneira de misturar tudo. Isso soa delicioso e refrescante. Uma ótima alternativa para sucos açucarados ou refrigerantes também. Absolutamente. E acho que fico menos tentado a buscar essas opções pouco saudáveis quando tenho a minha água saborosa e hidratante por perto. Isso é um ponto fantástico. Manter-se bem hidratado pode realmente conter os desejos e reduzir o lanche de alimentos menos nutritivos. Exatamente. Foi uma virada de jogo para mim. Estou a sentir-me muito melhor no geral, uma vez que priorizei a minha ingestão de água. Fico muito feliz em ouvir isso, John. A hidratação adequada é realmente uma das coisas mais simples mas mais impactantes que podemos fazer para a nossa saúde. Tens razão quanto a isso. Ok, vou reabastecer a minha garrafa de água. Obrigado pela boa conversa, Ana. Claro, a qualquer hora. Mantenha o trabalho incrível com os seus hábitos de hidratação. Vai fazer. Vemo-nos mais tarde. Lição 6. Manipulando um fender-bender. Ei, Ana, não posso acreditar que acabamos de entrar num pequeno bender.
Vamos trocar informações sobre o seguro enquanto esperamos que a ajuda chegue. Boa ideia, John. Segurança em primeiro lugar. Queremos ter a certeza de que temos todos os detalhes necessários devidamente documentados. Absolutamente. Vou pegar o meu cartão de seguro e a carta de condução. Quer que eu obtenha as suas informações também? Sim, por favor. Tenho o meu aqui. Vamos querer trocar nomes, detalhes de contacto, números da pólice de seguro e informações sobre matrículas. Entendido. Ok, deixa-me anotar tudo isso. Parece que há danos mínimos, mas é sempre melhor ser minucioso. Definitivamente. Vamos querer notificar os nossos seguradores de qualquer maneira, apenas para estar no lado seguro. Com certeza. Ligarei para o meu agente assim que terminarmos aqui. Quer que eu faça o mesmo por si? Isso seria ótimo. Obrigado. Agradeço muito que assumam a liderança nisto. Ainda estou um pouco abalado. Não há problema nenhum. Fico feliz em ajudar. Vamos ficar seguros e esperar que as autoridades venham documentar o incidente. Soa bem. Fico feliz por estarmos ambos bem. Podia ter sido muito pior, mas reagiu com tanta calma. Bem, infelizmente, tive a minha cota parte deste tipo de situações. Manter-se equilibrado é a chave. Isso faz sentido. Parece que sabe exatamente o que está a fazer. Sinto-me muito melhor contigo aqui. Fico feliz por poder dar uma mão firme. Muito bem, tenho toda a informação de que precisamos. Esperemos que a polícia chegue em breve para que possamos resolver isto. Concordado. Entretanto, vamos apenas respirar fundo e avaliar os danos. Não há necessidade de entrar em pânico. Exatamente. Vamos passar por isto muito bem. Agradeço que mantenha a calma também. Isso torna uma situação estressante um pouco mais fácil. Claro que estamos nisto juntos. Fico feliz que ninguém tenha ficado ferido. Ok, aqui vêm as luzes piscando. Parece que as autoridades estão aqui. Cronometragem perfeita. Muito bem, vamos falar com os oficiais e tratar disto. Depois, podemos seguir o nosso caminho. Soa bem. Liderar o caminho, John. Estou logo atrás de ti. Fantástico. Ok, vamos fazer isto. Lição 7. Reservar o escapadinha perfeito. Olá, Ana. Estou a tentar planear uma escapadinha de férias. Onde costuma reservar a sua viagem? Costumo usar sites de viagens populares como a Expedia ou a Travelocity. Têm uma vasta seleção de voos, hotéis e pacotes de férias num só lugar. Assim, essas são ótimas opções. Gosto de como pode comparar preços e comodidades lado a lado. Exatamente. Torna muito mais fácil encontrar as melhores ofertas e personalizar a sua viagem. Tem um destino específico em mente. Bem, estava a pensar em tirar umas férias na praia a algures tropicais. Alguma recomendação sobre bons lugares para procurar? Oh, uma escapadela na praia parece adorável. Sugiro verificar destinos nas Caraíbas ou mesmo nas Florida Keys.
As Caraíbas, não é? Isso pode ser muito bom. Sempre quis visitar algum sítio como a Jamaica ou as Bahamas. Essas seriam escolhas fantásticas. As praias são lindas e há tanta cultura vibrante para experimentar. É exatamente isso que procuro. Uma oportunidade de relaxar na praia, mas também explorar. Absolutamente. A maioria desses destinos insulares oferece a combinação perfeita de tempo na praia e oportunidades para mergulhar na cena local. Maravilhoso! Isso é muito atraente para mim. Muito bem. É hora de começar a navegar em alguns pacotes de férias então. Parece um plano. Apenas certifique-se de ler atentamente os comentários e detalhes no momento da reserva. Boa chamada! Não gostaria de surpresas desagradáveis quando aparecesse no resort. Exatamente. E não tenhas medo de fazer compras um bocadinho. Os preços podem variar bastante entre os diferentes sites de viagens. Notado! Vou definitivamente comparar algumas opções para ter a certeza de que estou a obter o melhor valor. Fantástico! Tenho a certeza de que tudo o que acabarem por reservar será uma escapadela incrível e memorável. Espero sinceramente que sim. Estou animado para começar a planear esta viagem. Já faz muito tempo que não tenho umas férias a sério. Posso imaginar. Toda a gente precisa de uma oportunidade para relaxar e recarregar as energias às vezes. Mereces isto. Concordo, mal posso esperar. Muito bem, é hora de mergulhar numa investigação sobre viagens. Obrigado pelas dicas, Ana. Claro que fico feliz em ajudar. Desejando-lhe boa sorte com o planeamento do retiro tropical perfeito. Agradeço. Vemo-nos mais tarde. Lição 8. Organização para a felicidade. Ei, Ana, tenho sentido a necessidade de organizar o meu espaço de vida ultimamente. Tem alguma dica para abordar esse tipo de projeto? Absolutamente, John. A chave é ir devagar e perguntar a si mesmo se cada item realmente lhe traz felicidade ou serve um propósito. Isso é um bom ponto. Tenho a tendência de ficar sobrecarregado e começar a jogar as coisas fora, à vontade ou não. Percebo esse sentimento. A organização pode ser um processo emocional, mas fazê-lo com ponderação produzirá os melhores resultados. Ok, então eu deveria ter tempo para avaliar cada item e não apenas livrar-me cegamente de tudo, não é? Exatamente. Percorra os seus pertences categoria por categoria e seja honesto consigo mesmo sobre o que realmente usa e ama. Isso faz sentido. Vou ter de ser implacável, mas de uma forma ponderada. Não há mais purgas por impulso. Sim, exatamente. O objetivo é criar um espaço de convivência que se sinta confortável e alegre, não desnudado. Gosto dessa perspectiva. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo, não apenas minimizar por causa disso. Precisamente. E não tenha medo de ficar sentimental sobre certos itens. Apenas seja seletivo sobre o que guarda. Boa chamada. Tenho a certeza de que tenho muitas coisas que têm mais valor nostálgico do que uso prático. Definitivamente. O isso me traz alegria. O teste é tão importante. Ajuda-o a diferenciar o significativo da desorganização.
Posso ver o valor disso. Ok, estou a sentir-me mais equipado para enfrentar este projeto agora. Alguma outra dica? Absolutamente. Sugiro também dividi-lo em tarefas mais pequenas e mais fáceis de gerir. Fazer um pouco de cada vez pode torná-lo menos assustador. Isso é inteligente. Estava a pensar em mergulhar de cabeça, mas têm razão. Uma abordagem passo a passo é provavelmente melhor. Exatamente. E não se esqueça de se recompensar ao longo do caminho. Celebre o progresso que faz. Oh, boa chamada! Um pequeno deleite ou uma atividade divertida pode fornecer a motivação para continuar. Definitivamente. O reforço positivo é fundamental quando assumimos um grande projeto organizacional. Adoro essa ideia. Muito bem, sinto-me entusiasmado e pronto para começar a organizar. Obrigado pelo conselho incrível, Ana. Claro que estou feliz por poder fornecer algumas orientações úteis. Desejando-lhe boa sorte com a sua viagem desajeitadora. Agradeço. Ok, hora de mergulhar. Vamo-nos mais tarde. Lição 9. Rastreando um item perdido. Olá, Ana. Esperava que me conseguissem ajudar. Parece que perdi o meu casaco favorito e estou a torcer o cérebro a tentar lembrar-me onde o vi. Ou não, lamento ouvir isso, John. Tem alguma característica de identificação no casaco que nos possa ajudar a rastreá-lo? Na verdade, sim. Tem uma mancha vermelha distinta na frente. É uma das minhas peças favoritas, por isso espero poder encontrá-la. Ok, a mancha vermelha é um grande detalhe para recordar. Onde foi o último sítio onde soube que tinha o casaco? Retraçar os seus passos pode ser útil. Bem, acho que a última vez que o usei foi no trabalho há uns dias. Devo tê-lo retirado em algum momento e depois me esquecido completamente dele. Entendo. Verificou o seu escritório ou alguma área comum no trabalho onde poderia tê-lo deixado para trás? Sabem, ainda não voltei a procurá-lo lá. Presumi que acabaria por aparecer, mas talvez devesse ir olhar mais de perto. É uma boa ideia. Quanto mais cedo conseguirem refazer os seus passos, maiores serão as hipóteses de encontrá-lo antes que fique ainda mais extraviado. Absolutamente. Ok, vou ao escritório assim que puder e ver se consigo identificar aquela mancha vermelha em qualquer lugar. Movimento inteligente. E deixe-me saber se precisar de mais olhos para ajudar na pesquisa. Fico feliz em ajudar da maneira que puder. Agradeço muito isso, Ana. É sempre mais fácil encontrar um item perdido quando tem outra pessoa a procurar também. Definitivamente. Dois pares de olhos são melhores que um, como se costuma dizer. Espero que consigas localizar o teu casaco rapidamente. Eu também. É uma das minhas peças de referência, por isso ficarei desapontado se tiver desaparecido para sempre. Muito bem, é hora de eu começar a pesquisar. Soa bem. Boa sorte, John. Estou com os dedos cruzados. Vais reunir-te com o teu casaco favorito em breve. Obrigado. Espero sinceramente que sim. Ok, vou ver o escritório. Vejo você mais tarde. Lição 10. Um dia de compras e exploração. Olá,
Ana, estou tão animada. Tenho o dia inteiro livre para fazer compras e explorar. Está pronto a juntar-se a mim? Absolutamente, John. Isso soa como a maneira perfeita de passar o dia. Mal posso esperar para ver algumas novas lojas e restaurantes. Fantástico. Fico feliz que esteja no jogo. Tenho estado com muita disposição para atualizar o meu guarda-roupa, por isso estou pronto para ir ao centro comercial. Oh, Marina de compras, estou dentro. Devemos também almoçar enquanto estamos fora de casa, mimar-nos com algo delicioso. Ótima ideia. Estou com vontade de algo saudável e reconfortante, talvez alguma comida clássica. Isso soa perfeito. Podemos passear, entrar em todas as lojas e reabastecer com um delicioso almoço. Exatamente. Este é exatamente o tipo de dia que eu precisava. Apenas um tempo de trabalho de qualidade, sem agenda. Ouço isso. Às vezes é bom apenas vagar e ver aonde o dia nos leva, sem planos rígidos. Absolutamente. Sinto que tenho estado tão atolado com o trabalho e as tarefas ultimamente. Vai ser ótimo se soltar um pouco. Posso imaginar. Este será o botão de reset perfeito. É hora de recarregar essas baterias. Podes apostar. Muito bem. Vamos começar esta aventura então? Estou pronto sempre que estás. Parece-me bom. Lidera o caminho, John. Estou mesmo atrás de ti, pronto para comprar até a queda. Ah, adoro essa atitude. Ok, primeira paragem, o centro comercial. Tenho a sensação de que vai ser um dia fantástico. Tenho a certeza disso. Este é exatamente o tipo de tempo de qualidade que ambos precisamos juntos. Mal posso esperar para ver o que descobrimos. Eu também não. Muito bem, vamos fazer isto. Compras, explorar e muita boa comer. O que mais poderíamos pedir? Exatamente. Ok, para a frente e para cima. Isto vai ser uma explosão, eu sei disso. Não podia estar mais de acordo. Muito bem, aqui vamos nós. A extravagância das compras começa. Lição 11. As engenhosas táticas de caça dos índios das planícies. Ei, Ana, sabia que os índios das planícies tinham métodos de caça fascinantes antes de adquirirem cavalos? Não, não sabia disso. Adorava aprender mais sobre as suas técnicas de caça. Quais eram algumas das formas inovadoras de caçar búfalos? Bem, uma abordagem interessante era que os caçadores se infiltravam silenciosamente nas manadas de búfalos e se esconderiam na relva alta ou atrás de elementos naturais. Ah, vejo. Então eles usaram dissimulação e ocultação para se aproximarem dos animais sem serem detectados. Isso deve ter exigido muita habilidade e paciência. Absolutamente. Eram mestres da camuflagem e do rastreio. Uma vez em posição, lançavam os seus ataques com arcos e flechas ou lanças. Fascinante. Só posso imaginar o quão angustiante deve ter sido chegar tão perto de animais tão maciços e poderosos. Tens razão, foi incrivelmente arriscado. Mas tinham desenvolvido técnicas muito precisas para tirar o máximo partido das suas armas limitadas. Estou impressionado com a sua engenhosidade e desenvoltura.
Que outros métodos usaram antes de começarem a usar cavalos nas suas caçadas? Bem, uma tática única era conhecida como salto de búfalo. Eles guiavam os búfalos para a beira de um penhasco e depois os levavam até a borda até a morte abaixo. Uau! Deve ter sido um processo elaborado e perigoso. Como é que conseguiram fazer com que toda a manada ultrapassasse o limite desse modo? Estabeleceriam sistemas intrincados de barreiras naturais e artificiais para canalizar o búfalo para o local do salto. Foi um esforço comunitário altamente coordenado. Incrível! Maximizaram realmente os recursos disponíveis no seu ambiente. Uma maneira tão inteligente de caçar esses grandes animais. Definitivamente. Os índios das planícies eram mestres em se adaptar e prosperar na sua paisagem áspera. As suas técnicas de caça eram realmente engenhosas. Estou espantado com o seu nível de inovação e habilidade, especialmente dadas as limitações que enfrentaram. É um vislumbre fascinante do seu modo de vida. Absolutamente. É um ótimo exemplo de como a engenhosidade humana pode superar desafios, mesmo nos ambientes mais difíceis. Coisas realmente inspiradoras. Concordo, John. Aprender sobre as táticas de caça dos índios das planícies deu-me um novo apreço pela sua cultura e modo de vida. É realmente fascinante. Fico feliz por poder partilhar esse pedaço de história convosco. É sempre emocionante descobrir as soluções inteligentes que os nossos antepassados desenvolveram para prosperar. Definitivamente. É um grande lembrete de que desenvoltura e adaptabilidade são traços humanos intemporais. Agradeço-lhe que tenha tempo para me educar sobre isto. Claro que estou feliz em fazê-lo. Muito bem, vamos passar para o nosso próximo tópico de discussão. Estou sempre a ouvir o que gostariam de falar a seguir. Lição 12. Encontrando esperança em tempos desafiantes. Olá, Ana. Tenho-me sentido um pouco mal com o estado do mundo ultimamente. Mas sabem o que dizem? Onde há vontade, há uma maneira. Ouço-te, John. Pode ser fácil desanimar, mas acredito sinceramente que, enquanto tivermos o menor vislumbre de esperança, poderemos continuar a avançar. É uma ótima perspectiva. Suponho que seja fácil ficar atolado por toda a negatividade e desafios que vemos à nossa volta. Absolutamente. Mas acho que o mais importante é que não percamos de vista o positivo. Mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre razões para ter esperança. Faz uma observação muito boa. Acho que é tudo uma questão de mudar a nossa mentalidade e focar-nos na luz, em vez de insistirmos na escuridão. Exatamente. E acredito que é disso que a política deve ser, não só pensar nos problemas, mas procurar soluções e formas de progredir. É uma ideia interessante. O que acha que as pessoas deveriam procurar dos políticos e dos líderes políticos nos dias de hoje? Bem, acho que antes de mais nada, as pessoas querem que sejam tomadas medidas reais e significativas para abordar as questões que mais importam para elas e para as suas comunidades. Absolutamente. Promessas vazias e contendas partidárias parecem apenas criar mais cinismo e desesperança. Concordo plenamente. As pessoas querem líderes que vão arregaçar as mangas e fazer o trabalho duro de aproximar as pessoas, em vez de separá-las. Definitivamente.
Penso que também querem ver uma verdadeira compaixão e preocupação com o bem-estar de todos os cidadãos, e não apenas de uns poucos selecionados. Sim, isso é tão importante. A política deveria ser servir o bem maior, não servir os próprios interesses ou os de um círculo eleitoral estreito. Eu não poderia ter dito melhor. Sabem, falar contigo ajudou-me a mudar um pouco a minha perspectiva. Sinto-me um pouco mais esperançoso agora. Fico muito feliz em ouvir isso, John. É fácil ficar desencorajado, mas acredito realmente que, enquanto mantivermos esse vislumbre de esperança vivo, podemos superar qualquer coisa. Tens toda a razão. E ter boas pessoas à nossa volta que possam fornecer essa perspectiva positiva faz toda a diferença. Concordado. Às vezes só precisamos desse pequeno empurrão para lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre um caminho a seguir. Bem, obrigado por ser esse empurro para mim hoje, Ana. Agradeço muito que deem tempo a ter esta conversa significativa. Claro, John. Estou sempre feliz em discutir estes tópicos importantes e espero fornecer um pouco de inspiração ao longo do caminho. Afinal, é para isso que servem os amigos. Não podia estar mais de acordo. Muito bem, sinto-me revigorado e pronto para enfrentar o dia. Para onde iremos a partir daqui? Lição 13. Artesanato hábil e projetos comunitários. Ei, Ana, queria saber se poderia ajudar-me com um projeto comunitário em que estou envolvido. O meu amigo Mike é muito hábil em marcenaria e construção e ofereceu-se para ajudar. Oh, isso é maravilhoso, John. Ter alguém com esse nível de habilidade a bordo pode fazer uma enorme diferença. Em que tipo de projeto está a trabalhar? Bem, estamos a construir um cenário para uma produção teatral local. O diretor tem uma visão muito específica e o Mike tem sido uma dádiva de Deus em dar-lhe vida. É tão bom que tenhas um amigo com esse tipo de talento. A marcenaria e a construção são competências tão valiosas, especialmente para um projeto comunitário como este. Absolutamente. O Mike tem trabalhado incansavelmente, cortando e montando todas as diferentes peças de que precisamos. A sua atenção aos detalhes é incrível. Posso imaginar. Deve ser incrível vê-lo transformar as matérias-primas num conjunto completo e funcional. Esse tipo de artesanato é realmente uma forma de arte. Tens toda a razão. Faz com que pareça fácil, mas sei que há muito pensamento e habilidade nisso. Estou constantemente maravilho com o que ele pode criar. Percebo isso. É impressionante quando alguém consegue pegar uma ideia e depois traduzi-la num resultado físico tangível. Esse tipo de talento é bastante raro. Definitivamente. E a melhor parte é que ele nem está a ser pago por isso. Ele está a fazê-lo com a bondade do seu coração para apoiar a comunidade artística local. Uau! Isso é tão generoso da parte dele. É maravilhoso quando as pessoas estão dispostas a voluntariar o seu tempo e experiência para o bem maior da comunidade. Eu sei, certo? Ele tem sido uma grande mais-valia e estou muito grato por tê-lo na equipa. O conjunto está realmente a começar a juntar-se muito bem graças aos seus esforços. Isso é fantástico. Tenho a certeza que o diretor de teatro e o resto da equipa de produção estão entusiasmados por ter um voluntário tão habilidoso a contribuir para o projeto.
Absolutamente. Eles têm cantado louvores ao Mike sem parar. Ele realmente tornou a visão deles uma realidade de uma forma que não poderiam ter conseguido por conta própria. É tão maravilhoso ouvir isso. É ótimo quando talentos e paixões individuais podem ser aproveitados para apoiar iniciativas comunitárias como esta. Tem um impacto real. Não podia estar mais de acordo. Estou muito orgulhoso de fazer parte deste projeto e de ter a oportunidade de trabalhar ao lado de alguém tão hábil e generoso como Mike. Isso é realmente admirável, John. É tão importante reconhecer e apreciar as pessoas nas nossas comunidades que estão dispostas a dar um passo à frente e dar uma mão, sem qualquer expectativa de recompensa. Exatamente. O Mike é uma verdadeira inspiração, e espero que o seu exemplo incentive outros a envolverem-se e a partilhar os seus talentos também. Comunidade tem tudo a ver com unir-se, sabe? Absolutamente. Quando as pessoas conjugam os seus recursos e conhecimentos, coisas fantásticas podem acontecer. Parece que este projeto de teatro é um exemplo maravilhoso disso. É mesmo. Muito bem. Sinto-me motivado para voltar a trabalhar nisso. Obrigado por ouvir, Ana. Agradeço que tenha tempo para falar sobre isso. Lição 14. Uma visita à loja de departamentos. Ei, Ana, notei que não estava por perto mais cedo. Para onde é que acabaste por ir? Decidi fazer umas compras mais cedo. Fui até à loja de departamentos no centro da cidade. A loja de departamentos, não é? Encontra alguma coisa boa. Estou sempre à procura de roupas novas. Aliás, sim, tinham alguns estilos de primavera muito bons que chamaram a minha atenção. Não consegui resistir a apanhar algumas peças novas. Maravilhoso! Que tipo de coisas encontraste? Adorava ouvir sobre o teu trabalho. Bem, peguei um lindo vestido com estampa floral que acho que será perfeito para o tempo mais quente. E também pego um novo blazer numa linda cor azul suave. Oh, esses dois parecem adoráveis. O vestido floral especialmente. É mesmo o meu beco. Adoro um bom look feminino, primaveril. Achei que poderia. E o blazer é tão versátil. Posso vesti-lo para cima ou para baixo, dependendo da ocasião. Pensamento inteligente. Parece que aproveitaste ao máximo a tua ida à loja de departamentos. Algum outro achado excitante? Na verdade, sim. Tinham a mais requintada exposição de joias que não pude deixar de procurar. Acabei por me deliciar com um delicado colar de ouro. Um colar novo, não é? Aposto que deve ter sido um verdadeiro mimo. As joias das lojas de departamento podem ser tão elegantes. Definitivamente. É o pequeno toque perfeito de luxo. E a melhor parte é que todos os rendimentos das vendas de joias estavam a ser doados a instituições de caridade. Oh, que maravilha! Adoro quando os retalhistas encontram formas de retribuir assim. Torna a experiência de compra ainda mais significativa. Absolutamente. É uma situação em que todos saem a ganhar. Tenho de me dedicar a alguma terapia de retalho ao mesmo tempo que apoio uma boa causa. Não posso vencer isso. Concordo plenamente. Parece que tiveste uma viagem muito produtiva e gratificante à loja de departamentos. Estou com um pouco de ciúmes. Bem,
Você é mais do que bem-vindo para se juntar a mim da próxima vez. Tenho a certeza de que também podemos encontrar algumas grandes peças novas para si. Sabem uma coisa? Talvez eu aceito isso. Uma pequena viagem de compras pode ser a coisa certa para levantar o meu ânimo. Maravilhoso! É um encontro então. Vamos fazer disso um dia, fazer compras, talvez almoçar também. Soa bem. Parece perfeito. Muito bem, já estou ansioso por isso. Obrigado pelo convite, Ana. É exatamente disso que preciso. Claro, John. Fico feliz em fornecer um pouco de terapia de retalho sempre que precisar. Agora vamos começar a planear a nossa próxima aventura em armazéns. Percebeste? Ok, estou todo ouvido. Onde devemos começar a nossa busca pelos novos looks perfeitos? Lição 15. Agir para a mudança. Olá, Ana. Queria saber a sua opinião sobre o assunto da comunidade que estávamos a discutir outro dia. Acha que podemos realmente fazer a diferença? Absolutamente, John. Creio que quando prestamos atenção a questões importantes e nos envolvemos, isso pode conduzir absolutamente a uma mudança significativa. É encorajador ouvir isso. Sei que muitas pessoas sentem que são apenas uma voz pequena que não pode causar impacto. Compreendo esse sentimento, mas acredito realmente que não é o caso. Mesmo ações individuais podem fazer bola de neve e desencadear movimentos maiores. O senhor faz uma boa observação. Acho que se trata de ter a coragem de dar um passo à frente e fazer alguma coisa, em vez de ficar sentado à margem. Exatamente. E quando mais e mais pessoas darem o primeiro passo, cria uma dinâmica difícil de ignorar. Sabe, tenho pensado muito sobre o que podemos fazer para realmente chamar a atenção para esta questão e pressionar por mudanças. Isso é maravilhoso, John. Que ideias tem? Estou ansioso para debater formas de fazer uma diferença tangível. Bem, estava a pensar que podíamos começar por organizar uma reunião comunitária para envolver mais pessoas e aumentar a sensibilização. É um grande primeiro passo. Reunir a comunidade para discutir o problema e potenciais soluções é crucial. Definitivamente. E penso também que precisamos de entrar em contacto com os nossos representantes do governo local para ter a certeza de que estão cientes desta questão. Sim, absolutamente. Colocar pressão sobre os nossos eleitos é fundamental. Têm de saber que esta é uma prioridade para os seus eleitores. Concordado. Acho que se conseguirmos que um grupo suficientemente grande de cidadãos preocupados se unam, teremos uma voz muito mais forte. É uma estratégia inteligente. Unidos, será muito mais difícil para eles ignorarem. Estou entusiasmado por fazer a bola rolar sobre isto. Eu também. Sinto-me motivado para realmente fazer acontecer aqui alguma mudança positiva. Está pronto para começar a trabalhar? Absolutamente, John. Estou nisso contigo a 100%. Vamos começar a planear essa reunião com a comunidade e falar com os nossos líderes locais. Fantástico! Com a vossa ajuda, sei que podemos ter um impacto real. Estou grato por tê-lo ao meu lado para isso. Claro, John. Estou feliz em emprestar o meu tempo e energia a esta causa importante. Juntos, acredito que podemos realmente fazer a diferença. Esse é o espírito.
Muito bem, vamos começar. Tenho a sensação de que isto é apenas o começo de algo grande. Lição 16. Estações de neve. Ei, Ana, notou como o tempo tem mudado ultimamente? Está a começar a parecer inverno. Definitivamente. As temperaturas baixaram bastante. Estou curioso para ver quanta neve poderemos ter esta temporada. Eu também. Sabem, a neve pode ser tão imprevisível. Há alguns anos temos apenas uma leve poeira e outras vezes é uma neblina total. Isso é tão verdade. É incrível a variação que podemos obter no clima de inverno de um ano para o outro. Absolutamente. Lembro-me de alguns anos atrás que tivemos uma tempestade de neve que praticamente fechou toda a cidade durante dias. Uau, só consigo imaginar. Neve pesada como essa pode realmente causar estragos. Deve ter sido um desafio a locomover. Foi uma loucura. As ruas estavam intransitáveis e estávamos todos basicamente nevados. Mas também há algo de mágico na neve pesada. Concordo, há uma certa beleza e maravilha. Quando o mundo está encoberto de branco, pode parecer quase de outro mundo. Exatamente. É como se um silêncio pacífico e sereno se instalasse sobre tudo. E há algo tão acolhedor em estar tudo empacotado lá dentro. Definitivamente. O contraste entre a quietude lá fora e o aconchego e conforto de casa é realmente especial. Absolutamente. Gosto sempre de ver a neve a cair suavemente pelas janelas. É tão fascinante. Eu também. E a primeira vez que saímos numa neve recém-caída, antes que alguém passe por ela, é simplesmente mágico. Totalmente. É como se fosse o primeiro a descobrir um novo país das maravilhas do inverno. Uma experiência tão única e fugaz. Definitivamente. Embora eu tenha de admitir, não sou tão fã daqueles anos em que temos apenas uma leve poeira. Parece que nunca dura o suficiente. Sei o que quer dizer. As fortes nevadas podem ser perturbadoras, mas criam realmente aquela atmosfera de inverno por excelência, não é? Exatamente. Há algo tão acolhedor e nostálgico em ser enrolado com uma chávena quente de cacau e boa companhia. Não podia estar mais de acordo. Bem, estou certamente ansioso por tudo o que a Mãe Natureza tem reservado para nós neste inverno. Está fadado a ser uma aventura. Absolutamente. E fico feliz em tê-lo ao meu lado, John, seja uma leve poeira ou uma neblina total. Esta época é sempre melhor quando partilhada com bons amigos. Tens toda a razão. Fico feliz em tê-lo na minha vida também. Ana, agora vamos esperar pelo menos uma boa tempestade de neve, certo? Lição 17. Encontrando um item perdido. Olá, Ana. Queria perguntar-te uma coisa. Parece que perdi a minha carteira hoje cedo. Por acaso, já o viste em algum lugar? Ou não, lamento ouvir isso, John. Quando foi a última vez que se lembra de o ter? Acho que a última vez que o tive foi quando saí do escritório, esta tarde. Devo tê-lo posto algures e esquecido disso.
Entendo. Bem, vamos pensar onde podes ter ido desde então. Parou em algum lugar a caminho de casa? Agora que o mencionaram, passei pelo café na rua para uma pausa rápida. Este é provavelmente o sítio mais provável em que o perdi. Ok, isso é uma boa pista. Vou dizer-te uma coisa. Porque não volto com café e vou ver se consigo localizar a equipa de segurança do nosso edifício. É uma ótima ideia. Vou imediatamente lá ver se encontraram alguma coisa. Entretanto, aprecio muito que tentem ajudar-me a localizá-lo. Claro, John. Sei como é frustrante perder algo importante como isso. Fico feliz em fazer tudo o que puder para vos ajudar a encontrá-lo. És a melhor, Ana. Muito bem, vou verificar com o café. Vou dizer-te assim que souber alguma coisa. Lição 18. Férias de regresso a casa. Olá, Ana. Queria falar sobre este grande filme de férias que acabei de ver. Isso deixou-me realmente no clima festivo. Oh, diga! Estou sempre à procura de bons filmes com temas de férias para entrar no espírito da temporada. Bem, este segue um tipo que está preso a trabalhar durante as férias, longe da família. Ele está muito desapontado com isso no início. Isso soa como uma situação relacionável para muitas pessoas. Pode ser difícil estar longe dos entes queridos durante as férias. Absolutamente. Mas depois, numa reviravolta muito comemorante, a sua irmãzinha aparece e surpreende-o, dizendo-lhe que pode voltar para casa também. Au, esse é um momento tão doce de irmãos. Aposto que isso apenas lhe derreteu o coração e mudou todo o seu humor. Foi mesmo. As cenas dos dois a reunirem-se e a regressar juntos para casa foram tão alegres e sentiram-se bem. Posso imaginar a alegria e a excitação a irradiar do ecrã. Este tipo de momentos em família emocionantes são a melhor parte dos filmes de férias. Concordo totalmente. E o filme não parou por aí. Tinha todo o tipo de outros elementos festivos e divertidos também. Gosta de festas de fim de ano e decoração e tudo mais. Oh, isso soa bem no meu beco. Adoro quando os filmes de férias capturam todas as pequenas tradições e momentos acolhedores da estação. O mesmo aqui. Isso realmente me colocou com vontade de começar a planear as minhas próprias festividades de férias. Talvez até te convença a juntar-se a mim numa maratona de filmes. Sabes que ficaria mais do que feliz em me juntar a ti, John. Uma acolhedora noite de cinema de férias soa como a maneira perfeita de entrar no espírito. Fantástico! Teremos de coordenar horários e fazer um plano. Sinto que podia ver filmes de Natal o dia todo.